Olá, Skillers, beleza? Voltando aqui o que a gente estava trabalhando. Então, beleza, let's go. O grande ponto aqui, gente, é o seguinte. Nós já inicializamos aqui, já mostrei para vocês os plugins que eu uso. Às vezes ele vai ficar ali com algumas notações em vermelho. Agora eu acho que eu não estou com a aplicação do meu cliente aqui aberta. Mas beleza, eu vou mostrando isso depois para vocês. Aqui a gente, infelizmente, tem a todo momento que fazer instalações. Lá no IntelliJ também, mas ele consegue identificando automaticamente o que é interessante para o nosso trabalho, certo? Porém, vamos seguir assim e eu vou explicando para vocês, ok? Ao contrário, gente, para quem já trabalhou, quem já estudou diretamente framework, eu quero trazer aqui para vocês alguns contextos que devemos levar em consideração. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Deixa eu só colocar aqui um navegador para a gente trabalhar. Então, para quem já trabalhou com framework, muitas das vezes, no caso do Rails, aí para quem já viu, estudou e, enfim, já idealizou o Rails ali. O Rails já vem com as estruturas de pastas bem definidas. A maioria dos frameworks não funciona dessa maneira, beleza? Não padroniza, não organiza, e a maioria, certo? Então, voltado para a web, a maioria não define automaticamente aquela arquitetura. O que é uma arquitetura, Rodolfo? Struct, folder, por exemplo, Rails. Estrutura de pastas do Rails. Deixa eu pegar aqui, ó, diretórios e estruturas. Vamos ver aqui. Aqui, ó, ele já tem definido app. Ali tem tudo dos aplicativos. O bin, são os binários, os executáveis. Config, tudo que é configuração relacionado a banco de dados, relacionado a alguma outra configuração. Ou melhor, voltando. Configurações de inicialização do sistema. Aqui em DB, configurações do banco de dados ou migrações e tudo mais. Então, bibliotecas que você pode reutilizar em outros projetos. Então, você cria aqui uma biblioteca mais facilmente utilizável aqui. Enfim, então tem pastas muito bem definidas. Quando você vai para o Java, Django ou alguma outra linguagem, isso não é tão bem definido, tá, gente? Então, acaba que a gente precisa pensar na reestruturação. Claro, se vocês pensarem que a gente vai trabalhar com o MVC, que é uma arquitetura geral, tá, gente? É um padrão de projeto, é um padrão arquitetural, perdão, não é de projetos não, porque eu vou falar de projetos também. É um padrão arquitetural que ele não é o suficiente. Não é o suficiente, como eu vou explicar para vocês o motivo de não ser o suficiente. Beleza? Então aqui a gente tem o modelo, a camada de visualização, o controller. E isso faz com que a gente consiga trabalhar com diversas separações de responsabilidades. Quando a gente entrar na orientação objeto, vocês vão entender que as classes também têm suas responsabilidades. Então a gente cria, na vida, a gente tenta categorizar para que a gente consiga facilmente manipular as coisas. Esse é um dos cenários. Às vezes a categorização, elas não são muito bem definidas porque são pessoas definindo essas categorias. E por isso que, gente, que é muito tranquilo a gente rever as categorizações das coisas. As pessoas, às vezes, elas querem se firmar porque é algo que ela aprendeu daquela forma e ela não quer mudar, porque na cabeça dela não pode mudar, tem que ser sempre assim. Só que categorizações, gente, mudam. Por exemplo, e aí eu tô tentando usar o mundo real para vocês entenderem como é na computação, tá? Por exemplo, eu sempre, desde criança, eu sempre achei que televisão é o melhor. Sei lá, vou categorizar aqui só pra vocês entenderem uma coisa chola, tá? Então, é o melhor a televisão. Só que aí vieram os meus filhos e minha filha acha que a internet é melhor. Então, isso não tem a ver de melhor ou pior. Isso tem a ver que, ao longo dos anos, as coisas se evoluíram, mudaram, a mentalidade mudou, a sociedade mudou, as necessidades mudaram e foi necessário integrar coisas novas para facilitar ali a organização disso tudo. Então, nada na vida se trata de melhor ou pior, gente. Nada. São simplesmente ideias e pontos de vista distintos. Isso é muito importante vocês entenderem, porque
Assim como na computação, porque querendo ou não a computação é feita pelo meio social, a computação evolui muito rápido. E se você não evolui com ela, porque a sua idade vai passando, mas você tem que continuar evoluindo conforme a idade também passa. E aqui, a idade, gente, ela não é um percursor de... você não pode evoluir, você não vai evoluir, você não deve evoluir. Isso não se trata disso. Se trata muito mais de a gente entender que a nossa carreira é estudar a vida toda, ao infinito. Ok? Então, beleza. Dito isso, a gente tem essa arquitetura que vocês vão ver por muitas vezes, gente. Muitas vezes. No Django, utiliza-se um MVC, um MVV que eles chamam, né? MVV. Django. Python. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é MVT. Será que é MVT? MTV? Talvez seja Model Template. Isso mesmo. E ele. O MVC, gente, ele é muito utilizado, tá? E o MVT é o Model Template, aqui ó, Model Template View. Então ele já remove o controller e coloca uma outra nomenclatura. E aí ele diz o motivo, explica o porquê dessa arquitetura. Então assim, a gente vai para uma ideia de que existem vários modelos e não tem a ver com melhor ou pior. Simplesmente é um modelo que você vai aplicar e você tem que estudar e entender. Quando a gente chegar na parte de arquiteturas, eu vou trazer mais sobre essas arquiteturas. Mas eu só quero que vocês entendam, porque assim que a gente for para estudar realmente os frameworks, desenvolver com os frameworks, eu quero que vocês entendam a importância que é a gente entender os design patterns e os anti-patterns, o padrão arquitetural de software. Então tudo isso vai entrar porque vocês vão precisar sempre abrir a mente para entender que trabalhar com muitas tecnologias, mesmo trabalhar com a tecnologia que você vai focar, é abrir a mente sempre, todo momento, para você realmente absorver coisas novas, beleza? Ok, dito isso, gente, vamos aqui então para o que a gente quer realmente aprender e trabalhar. Ok. Agora, gente, eu preciso trazer para vocês que a gente precisa configurar e criar, na verdade, algumas pastas, porque entra no que eu acabei de explicar para vocês. Ok? Aqui no Rails, se você gerasse ali automaticamente, ele já viria com algumas coisas. Aqui eu vou criar o model, certo? Que é a minha camada de modelo. Eu vou precisar da minha entidade, entity. Beleza? Aqui é model, na verdade não é no plural, é no singular, modelo. Eu vou ter uma pasta chamada controller. E é isso. Beleza, vamos começar aqui primeiro. Aqui é o modelo, ou melhor, model. Aí o view ainda não criei, que aqui a gente vai criar... A gente não vai trabalhar com essa camada, porque a gente está trabalhando com a API. Então a gente corta essa camada de view e a gente só trabalha com o controller e o modelo. E aqui no Java, vocês vão ver que a gente tem entidade separado, a gente tem outras implementações separadas, que é o repository também. E aqui a gente já trabalha com Structure, Folder, Spring Boot. Vamos aqui, imagem. Eu gosto muito, gente, antes, sempre olhar as imagens de estruturas de pasta daquela tecnologia. Anotem isso, gente, porque isso é uma regra de ouro. Se vocês, quando vão estudar ou vão trabalhar com uma nova tecnologia que vocês não dominam, primeira coisa que vocês devem olhar, estrutura de pastas daquele framework. Segundo ponto, entender o fluxo de trabalho com aquele framework. Por exemplo, aqui, ó, Postman. Ó, lembra? Requisição do Postman. Olha isso, vocês já têm a bagagem para eu explicar para vocês algo que, se eu tivesse que explicar sem vocês terem a base, gente, isso seria um problema. Então aqui vocês já, se eu conseguir conversar com vocês, ó, Postman Client. O cliente é o que, gente? É o que? É uma interface que não tem uma UI. É uma interface que eu consigo fazer uma requisição tranquilamente via API, certo? É um client de API, correto? Então, via Postman, eu faço uma requisição aqui. A gente vai falar sobre Postman. Aqui eu vou usar o curl. Via curl, a gente faz uma requisição, bate no controller, do controller vai em service, de service a gente tem o DTO e o DTO e o DAO, tá, gente? Depois eu vou falar sobre isso também. Aqui a gente tem o DAO e faz uma consulta no banco de dados, o DAO recebe, passa por service
e o service você passa por controle. Correto? Então, isso já dá a ideia para a gente entender como realmente funcionam as coisas. Beleza? Então aqui, ó, se eu vim aqui em estruturas, ó, ele tem as exceptions, tem o DTO, tem o controllers, tem os configs, e a gente, depois eu vou falar sobre essa V1 aqui, tá? A gente ainda não tá se preocupando com isso. Tem os repositories, tem securities, tem services implements, services e utils. Beleza? Então, por padrão, em projetos Spring Boot, vocês vão visualizar sempre, a maioria das vezes, né, dessa forma, ok? Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai criar aqui, gente, é o nosso repository. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, não, repository não, perdão, a nossa entidade. Deixa eu vir aqui. Beleza. Vamos aqui na nossa entidade, vou criar um novo arquivo, vou aqui colocar o nome, e o nome dessa entidade vai ser .java. Aqui, automaticamente, ao criar, ele já cria aqui a classe, vou dar Enter. Aí, gente, a gente precisa criar algumas notações. Aqui no Java, a gente precisa o tempo todo estar importando pacote, tá? Não, funciona na maioria das vezes igual Go, e funciona na maioria das vezes igual a, por exemplo, C, também, que a gente precisa fazer os imports, ok? Então, aqui a gente usa o conceito de notação. Vocês ainda não... Isso aqui é algo que a gente precisa depois rever. Eu não vou explicar isso detalhadamente, porque vai tomar muito tempo. Isso já é uma coisa mais avançada, porque a gente vai falar de design patterns, injeção de dependência, coisas que eu acho que uma pessoa que está aprendendo não precisa passar ainda. A não ser que você vai trabalhar com Java e Java for sua escolha. Aí beleza, a gente vai ter que estudar, mas eu vou criar um curso somente para Java, porque Java é mais complexo. A gente precisa passar por etapas. E isso tem a ver com orientação a objeto também, tá bom, gente? Então, na orientação a objeto, vou tentar já dar um overview. A gente vai criar alguns algoritmos com design patterns pra gente passar a ver ali, ver o Solid também. Mas aqui não é essa a intenção. Lembrando que a gente tá focando em rede. Beleza? Então aqui eu vou adicionar, uma entity aqui. E essa entidade, gente, é porque eu preciso colocar uma anotação para ele entender ali o que a gente tá, o conceito da classe, tá? O Spring Boot, gente, utiliza os conceitos de injeção de dependência que vocês não precisam entender agora. E isso tem tudo a ver com as notações e os bins que nós vamos trabalhando o tempo todo para que o Spring Boot conheça os objetos, ele gerencie a aplicação, certo? O framework gerencia automaticamente. Isso nós não temos esses tipos de conceitos, por exemplo, no Ruby, certo? Mas vamos lá. Então aqui eu vou pegar a persistent entity. Deixa eu ver aqui qual é o pacote. Aqui, ó, vocês têm que saber qual é o pacote, tá, gente? Porque existem vários pacotes, né? Então aqui o que a gente quer é o persistence... É o Javax, peraí. Cadê o Javax? Deixa eu fazer aqui, ó, import javax.persistence.entity. Não tem esse pacote. Ah, tá, porque a gente não instalou no POM. Deixa eu só ver aqui, ó, no POM XML Spring Boot Entity. Aqui a anotação existe. Deixa eu me ver. A gente tem esse pacote sim. Deveria. Não temos. Beleza, não temos. Perdão. Então temos que instalar essa dependência. Vem aqui, ó. Dependence. Aqui eu vou colocar o rope ID, que é org Spring Boot. E aí, gente, vocês também precisam, quando está trabalhando com Java, precisa ter muito cuidado o que vocês estão trabalhando, tá? Isso é importante também. Então aqui eu vou botar o Artifactor aqui e vou colocar aqui. Ó, aqui ele já, na hora que eu salvo, ele já vai pedir para sincronizar. Aqui embaixo ele vai fazer as instalações. Vamos ver se agora funciona. Ele está botando aqui, ó, interferindo no DocPath, fazendo todas as configurações no Visual Studio Code para eu poder usar.
Então, agora eu já devo ter entity. Aqui, ó, Java, Jakarta. Ah, o Jakarta substituiu o Javax, tá bom? Beleza. Aqui eu já tenho. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Preciso vir aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Na verdade, eu preciso dizer que a classe é uma entidade, tá? Beleza. Então, agora, gente, o que é entidade? A gente precisa definir alguns conceitos para o modelo, certo? Então, vamos ter o ID. Opa, aqui, ó. O ID, certo? O ID, agora, só para vocês entenderem, né? A entidade, gente, quando a gente fala em entidade é banco de dados. Então, isso daqui é uma classe para a gente fazer a conversão lá dos dados que vem do banco de dados para uma classe, um objeto, que nós vamos converter isso depois, né? Para um objeto. Então, aqui nesse conceito, o que a gente está fazendo é quais os campos do banco de dados, lembra? Os campos do banco de dados, por exemplo, ID, nome, a gente vai definir aqui para o score, beleza? O que score tem? Aí a gente agora define o ID, a gente precisa dizer que ele vai ter um generated value. Aqui nós vamos usar a strategy, o tipo de estratégia. Aqui a gente vai gerar um tipo de valor, gente. Se ele vai ser auto-incrementado, se a gente vai trabalhar de uma outra maneira. Então lembra que o ID ele sempre auto-incrementa lá no banco de dados? Então aqui a gente vai configurar para ele também, para a gente dizer como que vai funcionar. Então a gente vai colocar um generation type, esse aqui, ponto auto. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa errada, porque não achou. Generation type Hibernate aqui, ponto alto. Não foi. Deixa eu ver aqui o problema. A variável generate type, location não pode ser compilada. Tá, eu vou continuar e depois a gente vê o motivo. Ele deveria aparecer aqui, né? Mas tá, deixa eu só importar aqui. Import Jakarta.persistência. E um ponto importante no Java. Se eu colocar asterisco, eu importo tudo. O que não é bom, tá, gente? Imagina vocês importando muitos arquivos que nem vão ser utilizados e só estamos aumentando o tamanho de arquivos ali. Não é interessante, tá? Então aqui eu vou colocar o generation type aqui, ó. Aqui agora foi, beleza. Às vezes, gente, infelizmente temos que importar aqui diretamente mesmo, porque não importa. Aí entra o problema dos Visual Studio Code, que não é a gente tem que ficar instalando módulos ali. Talvez o IntelliJ, gente, seja o melhor, tá? E aí vai de cada um também usar. Eu ainda, mesmo com todos esses percalços aqui, eu prefiro ainda fazer na mão, porque eu conheço também. Mas aqui, se vocês forem trabalhar, acham que faz sentido o IntelliJ, estuda o IntelliJ também, ou estuda aqui o Java, o Visual Studio Code, para vocês poderem trabalhar, tá bom? Beleza. Então agora eu preciso fazer algumas definições também, que é o private long. Long, gente, é um tipo de dado. O que é um tipo de dado? String é um tipo de dado. O long é o tipo de dado que a gente consegue ter uma quantidade de valores numéricos. É como se fosse um number maior. Um number que temos uma quantidade de valores de números maiores, certo? O inteiro, né? O integer aqui no caso, né? Então o long, a gente vai dizer que um ID pode ser um long, porque podemos ter um ID gigantesco, né? Beleza? Então aqui a gente vai ter um private. Um ponto daqui que a gente nesse primeiro momento vocês não precisam entender também. Mas a gente aqui também no Java a gente tem esses conceitos de public e private. Eu vou explicar isso quando a gente falar sobre orientação a objeto, tá? Mas aqui a gente está protegendo para todo mundo não chamar coisa externamente esses valores aqui, esses atributos, né? ID. Então a gente vai falar sobre isso na orientação a objeto, porque aqui senão eu vou tomar muito mais tempo explicando a orientação a objeto do que de fato no que a gente quer, tá bom? Eu só quero que vocês visualizem todos
os frameworks das linguagens para vocês verem que basicamente é igual, porém suas diferenciações elas cabem por conta da linguagem de programação e não por conta do conceito em si. Se vocês sabem HTTP, se vocês sabem como funciona o fluxo ali de redes, bancos de dados, é sempre o mesmo. Então, conceitualmente, vocês sempre vão saber trabalhar. Beleza? Aí o resto, gente, é trabalhar e estudar a linguagem. Certo? Então, beleza. Então, aqui a gente também vai ter um User ID. Lembrando lá da nossa estratégia do que criamos. Aqui, ó. Dry.io. Vou abrir aqui o meu Dry.io. E vou abrir aqui também o meu Draw.io aqui. Aqui. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui o nosso... Aqui. Abrir a janela atual. Deixa eu ver. Opa. Ajustar a janela de visualização. Aqui não tá. Aqui. Aqui. A gente agora a gente tá aqui na parte do Java, do Score, né, gente? Então a gente tem aqui o nosso database e a gente vai criar as informações pro Score. O Score é pontuação, tá, gente? Aqui eu só criei uma coisa inimaginável que nem vai ter agora, que nem é uma coisa de plataforma que a gente precisaria, mas eu quis criar para vocês terem uma noção de como funciona. Somente isso, tá bom? É só para vocês entenderem que o foco aqui é muito mais no aprendizado para vocês entenderem como funciona do que, de fato, a implementação ser bacana, bonita, elegante. Ok? Então, voltando aqui. Beleza. Nós temos o Private User ID e a gente tem que dizer o tipo. Lembrando, isso aqui é o tipo. Então, ó, ele já está me dando um erro aqui. Ó, syntax error. Insert identifier para to complete method header name. A sintaxe, enfim, ele está dizendo para a gente inserir aqui o tipo. E qual é o tipo? Long. E também, ó, o ID é um número, gente. Então isso aqui pode ser 2, pode ser esse número aqui. Mesma coisa por debaixo, beleza? Então é isso aqui que a gente está identificando. Ele tá assim porque a gente ainda não usou, ó. User ID is not user. Quando a gente está trabalhando com linguagens compiladas, gente, a gente tem um terminal muito melhor nesse sentido de sintaxe. Então é muito mais difícil da gente errar a sintaxe. Porque ele sempre vai mostrando o erro aqui, ó, nunca usado. Porque como é compilado, a gente consegue ter algumas facilidades também ali. E como é tipada também, né? Isso facilita também ele identificar os erros facilmente, tá? Então, beleza. Beleza. Private, a gente vai usar agora o string para vídeo. O vídeo, gente, ele é uma URL. A gente vai jogar como uma URL. Então eu copio a URL do YouTube e jogo aqui como uma string. Lembra que eu posso jogar como uma cadeia assim, ó. Rodolfo, mas o URL sempre é string? Sempre é string, tá? É youtube.com.br. Esse é o tipo de dado que a gente vai armazenar aqui, ok? Beleza. Então, beleza. Agora, gente, um conceito que vocês precisam saber é o seguinte. Aqui a gente pode usar... pensar em como a gente pode configurar os dados aqui dentro. O que é configurar, Rodolfo? Vamos lá. Ó, vamos lá. Eu estou aqui com o banco de dados, certo? Deixa eu só fazer aqui no meu Drive. Okay, beleza. Vamos lá. Aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, um ID, certo? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho o ID. Certo? Imagina que isso é uma caixa, correto? Imagina que isso é uma caixa, a gente está trabalhando com uma caixa aqui. Deixa eu fazer isso aqui, beleza. A gente está trabalhando com uma caixa e nessa caixa a gente quer dizer o seguinte, ó. Aqui eu quero visualizar os dados. Eu quero visualizar os dados ou eu quero também configurar os dados. O que é configurar? Configurar eu quero que a ID, por exemplo, agora seja 1.
O ID aqui é nada, porque a gente ainda não configurou. E aqui eu quero pegar o valor do ID. Então eu quero saber qual é o valor do ID, para ver se ele é 1. Pode ter ficado estranho? Pode, mas vamos lá. Vai ficar mais fácil. Quando a gente está trabalhando com classe, gente, a gente tem que blindar de qualquer lugar, de qualquer outro lugar, a gente ficar fazendo alteração diretamente na propriedade, no atributo. A gente tem que preservar, trazer segurança. Trazer segurança. E segurança quer dizer que a gente precisa criar métodos para a gente impossibilitar das pessoas saírem mexendo e alterando os atributos de maneira indevida. Certo? Então, com a questão da orientação objeto, a gente tem o score, que é uma classe. Lembra lá do que eu falei para vocês que era uma classe. É um plano que ainda a gente não pode usar. Certo? Então, nesse plano, a gente tem os atributos. Nós temos o nome desse plano, que é score, e temos os atributos. Atributos, que é ID. Aí, nesse caso, a gente tem o user ID também. User ID, vou colocar dessa forma. E poderíamos ter outros atributos, tá? O que é um atributo? Atributo, gente, é características. Ó, característica do score é ter uma associação, o user ID, que aponta para uma outra classe. A gente vai criar essa entidade também, mas calma. Então, beleza. Como que funciona a conversa entre duas classes, gente? User. Aqui, ó, user. Esse daqui é uma outra entidade, certo? Isso aqui é uma outra entidade. Então aqui tem o ID, aí tem, sei lá, nome, e-mail, sei lá, qualquer coisa assim. Eu não posso fazer uma entidade vir aqui, ó, e alterar automaticamente aqui, ó. Não posso. User, altera aqui, não posso. Eu permito através de mensagens. Aqui, gente, quando a gente está falando de orientação a objeto, a gente fala que eles se conversam, eles fazem uma conversa entre mensagens. Aqui eu crio uma ação, um método getting, de pegar. Eu vou colocar get, tá? Um get e um setting. Vou colocar setting e getting. Getting é pegar e setting é configurar, alterar alguma coisa. Beleza? Então, eu permito através de métodos. Nós chamamos métodos, tá, gente? Tudo que é ação, ó, lembrando, atributo, gente, é uma característica. Por exemplo, olhos. Você como ser humano, eu vou falar suas características. Seus olhos, aí eu digo as cores dos seus olhos, que são propriedades. A gente tem os atributos. Atributos. Por exemplo, olhos, cabelo, dedos, sei lá, são atributos, certo? Nós temos os valores, né, desses atributos. Aqui, ó, igual, olhos azuis, cabelos pretos, dedos, 10 dedos, sei lá, jogando aqui. Então, são valores, beleza? Então, a gente tem aqui os atributos, o ID e user, que são atributos, e a gente vai colocando valores para ele, e aí, cada um tem o seu tipo. Aqui eu coloquei um long, por exemplo, um inteiro, um integer, por exemplo. Aqui ele é uma string, pretos. Aqui é o outro string, azuis, certo? Então, a gente pode ter esses atributos. Aí, gente, ações são métodos. O que é uma ação? Os métodos, gente, são, por exemplo, o atributo de um ser humano. Andar, correr, pegar. São ações, verbos. Andar, pegar, correr são ações. Tudo que eu faço, que eu coloco energia, ó, pegar, eu joguei uma energia, eu coloquei uma caloria ali para queimar, apesar de ser pequena, mas eu fiz uma ação, certo? É importante vocês entenderem esse conceito, tá, gente? Porque depois, na hora da orientação objeto, a gente vai se aprofundizar nisso, tá? A gente vai se aprofundar, perdão. Então, aqui, andar, correr, pegar. E aqui, gente, no final, isso aqui executa alguma coisa, correto? Assim,
a gente começa a falar, através das ações, a gente faz as configurações ocorrerem. Então, cada atributo desse, a gente cria um getter e setters, certo? Esse daqui, um getter, é sempre para pegar o valor. Então, imagina que aqui a gente... Vamos lá primeiro, peraí. É o seguinte, o setting, eu altero esse valor. Certo? Então eu tenho um método e aqui eu passo um valor 10, setting. Então, esse 10 aqui, agora, ele é o valor do ID. Um exemplo, setting ID. Um exemplo, tá? É um exemplo. Setting ID. Setting ID, agora eu disse que ele é 10. Então, o usuário, um exemplo. O usuário chama essa classe e chama o método dele. Isso aqui no final já seria um objeto, tá? Para eu ter uma ação executável, eu já tenho um objeto. Então, ele chama esse objeto e chama esse método. E eu passo o 10 como parâmetro. Esse parâmetro vem para cá para o setting, configurando, dizendo que em setting, agora o ID é igual a 10. Quando eu quero chamar e saber qual é o valor de 10, eu chamo o método, eu envio uma mensagem do usuário pedindo a solicitação do valor, aqui ó, do valor de getting. Então, eu teria aqui no getting eu não passo valor nenhum, tá? Aqui eu teria um getting. Então, esse getting, ele me retorna o valor, qual é o valor? 10. Quando eu chamo essa mensagem aqui, eu tenho o valor 10. Então a gente fica conversando através dessas mensagens, tá, gente? Aqui a gente conversa com o outro, ok? Isso é importante vocês entenderem. Mas a gente vai se aprofundar. Eu só quis trazer um pouco desse conceito para vocês entenderem. Beleza? Então aqui eu já vou criar os meus getters e settings. Existe uma maneira para a gente não precisar fazer isso usando o longbook. Eu não vou usar isso agora, só para vocês entenderem primeiro por debaixo dos panos. Então aqui eu tenho o getID. Abro aqui e coloco um return ID. Lembrando que eu só retorno o valor aqui do ID. Ó, aqui, ó, já até assumiu o amarelinho, tá? Então agora eu vou fazer o setting. Public. Qual é o tipo de dado que eu preciso passar, gente? Configurar. É um nada, é um void, gente. É um sem retorno, tá? Porque o setting não vai retornar nada. Nesse caso aqui, eu tô dizendo que ele é long... Porque o ID é um long, olha aqui, ó, long, qual é o valor que esse método ele vai rolar, que ele vai retornar? Olha aqui, olha o valor, gente, ID. Então, tem que ser um ID. Isso aqui tem que ficar claro, tá, gente? É importante, vamos lá. Ó, o valor, qual é o valor de ID? Long, certo? O que eu retorno aqui de getID? ID. E ID é um tipo long. Então, minha função precisa ser do mesmo tipo do retorno que eu quero trazer. Certo? Isso aqui precisa muito ficar claro. Então, vamos lá. De novo, a última vez aqui, depois a gente vai se aprofundar em orientação objeto. Aqui, ó. Long é o tipo de dado que eu tenho retornado em ID. A função, a ação que eu estou gerando, pegar um ID, getID, pegar, ó, pegar. Peguei um ID. Então aqui eu tenho um ID que é do tipo long. Meu método precisa retornar um tipo long. Beleza? Nesse caso aqui do setID, gente, ele não vai retornar nada, ele só configura. Certo? Então aqui eu passo um tipo long ID. É o tipo de dado que eu preciso como parâmetro. E aqui no retorno, gente, é somente chamar o this.id. Eu vou explicar esse this aqui. Vamos lá. Quando o this, gente, significa ele mesmo. O que significa ele mesmo? Lembrando do que eu expliquei para vocês, quando isso aqui for instanciado, isso vai ser um objeto. O this, ele se referencia ao próprio objeto. Vamos lá. Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Imagina que isso aqui já é instanciado, tá? Vamos dizer que eu já fiz isso aqui, ó, score.new. No caso aqui é new.score, certo? Aqui. Então, aqui eu já fiz esse new.score aqui.
Eu não tenho mais um plano, um planejamento. Eu já tenho uma... Imagina vocês uma casa. Quando eu dou esse new, eu tenho uma casa. Eu posso morar, eu posso viver, eu posso executar coisas, eu posso pular. Ou imagina que é a criação de um ser humano. Quando eu dou o new, eu tenho o ser humano propriamente dito. Eu não tô só planejando, enfim, não é só esse processo, tá? Então aqui eu já tenho um objeto, já tenho uma coisa física. Quando eu tenho uma coisa física, gente, a gente precisa... A gente precisa referenciar esse mesmo objeto, porque imagina, a gente pode ter vários news aqui, e esses news, gente, eles são objetos diferentes. Objetos diferentes. Esse é um objeto diferente desse. Quando duas coisas são construídas, por mais que elas sejam iguais, elas têm conceitos diferentes. Vocês concordam? Porque, por exemplo, duas casas com o mesmo planejamento, mas ele vai estar em localidades diferentes. Não tem como eu colocar no mesmo imóvel, no mesmo lugar. Certo? Espero que isso tenha ficado claro. Quando eu uso this, as linguagens, gente, usa this ou self, ou deixa eu ver mais o que. Eu acho que normalmente é this ou self, tá? Normalmente vocês vão ver esses dois conceitos. Então, quando vocês ouvirem e verem esses conceitos de this ou self, é porque ele está referenciando ao objeto e propriamente ditamente ele. Ao objeto que nós vamos dizer que esse objeto aqui se chama, sei lá, Rodolfo. Vou colocar Rodolfo aqui. Então, ao objeto Rodolfo, quando eu referenciar Rodolfo, o this, quando eu chamo this, eu estou referenciando a Rodolfo. Então, eu estou pegando de Rodolfo, this.id, de Rodolfo, id. Onde é o id? Long. O id lembra que se a gente não tem nada, não tem nada. Vai vir um valor null. Mas se a gente já tem um setting já configurado, que vai vir aqui, o usuário vai ter isso aqui passando como parâmetro, configura no this. Esse this aqui significa isso aqui, tá, gente? Então, se eu passo esse valor, esse ID é esse valor aqui. Então, eu estou configurando para esse valor this aqui em cima ser o valor passado. Assim que esse this executa, ele não tem valor, ele não retorna nada. Ele só configura. Configurei. Agora, isso aqui vai valer, por exemplo, 10. Toda vez que eu chamar esse atributo, ele vai ter o valor 10. Beleza? Então eu espero que isso tenha ficado claro. Isso é importante, tá? Então imagina que o this ele faz uma referência a ele mesmo, Que legal. Certo? O this é como se eu estivesse chamando o Rodolfo pelo nome. Rodolfo. E soubesse qual é o Rodolfo, porque existem vários Rodolfos, né? Então é basicamente isso, tá? O this ou o self também. O self também é o mesmo conceito. Certo? Beleza, então vamos continuar aqui para a gente continuar a fazer. Então a gente vai vir aqui, vai fazer um public, um long para o user ID também. Long e get e user ID. E lembrando, aqui a gente usa camel case, tá, gente? Get e user ID. Aqui não é o snake case como no Ruby ou em Python, por exemplo, tá? Beleza, aqui então a gente pega somente o return do user ID, certo? Aqui a gente vai fazer um public. E aí esse public é porque a gente está deixando liberado para de fora você chamar esses métodos, tá? Depois eu vou explicar isso melhor. Mas o private, se você colocar um private ou um protect, ele não vai funcionar. Porque ele tem conceitos de herança. Aí nesse conceito já entra a herança. Mas depois eu vou explicar um pouquinho também sobre isso. Beleza. Então aqui a gente tem o public. A gente vai ter aqui um void, que não tem retorno nenhum. E a gente vai fazer um set user ID. Vamos passar aqui um long. Vai ser um ID também. Certo? Vou passar aqui um enter. Vou só dar aqui um espaço também, gente. Aqui. Beleza. Ok. Então já é um void, então eu pego um this.userid igual a... Aqui eu poderia colocar user ID, tá, gente? Poderia. Aqui é o nome que vocês quiserem, tá? User ID. Vou colocar user ID. Beleza. Ponto e vírgula. Ok.
Agora eu preciso fazer também, aqui o public, né? Coloquei private, mas é public. Público. Aqui, public. Vou chamar também por vídeo. Então vamos lá, por vídeo, pausem aí. Como que vocês criariam get settings agora? Pausem e criem agora do vídeo. Ó, o vídeo aqui, ó. Baseado no que eu expliquei, gente, como vocês criariam do vídeo aqui, o get set do vídeo. Pausem e façam. Beleza? Já fez? Beleza. Então deixa eu continuar aqui. Beleza. Então agora pro getting a gente precisa passar um string, certo? Que a gente vai passar um getting string. Não, get string não, get vídeo. Aqui a gente pega nada, fecha aqui, return um vídeo, certo? Aqui a gente só vai retornar o vídeo. Peraí. Opa. Beleza. Agora a gente vai vir em public void, porque não tem retorno, e vamos passar um setting vídeo. Beleza. Então o set vídeo é this.video, que a gente vai configurar, e vamos passar o vídeo aqui, string vídeo. Beleza? Ok. E é importante vocês não confundirem o parâmetro com o valor aqui, tá, gente? Então é importante vocês compreenderem o que significa parâmetro. Anota, gente, anota. Se for uma coisa que é muita informação e vocês não estão conseguindo captar, volta o vídeo, vai anotando esses passos, essas dicas que eu tô dando. É muito importante para vocês depois olharem somente pro resumo de vocês. O vídeo, e coloquem ali também, vídeo tal, tem sobre isso. Talvez ajude vocês, ó, no tempo. No tempo X fala sobre isso, eu quero voltar, eu quero estudar, ok? Isso é importante. Beleza, gente. Então, ok. Aqui a gente agora vai fazer o seguinte, preciso passar as configurações dos pontos também que a gente não fez, tá? Então aqui nos pontos, gente, eu vou criar aqui também um private int points, que são pontos, os pontos do score, tá? Esses pontos do score, gente, ele vai ser, por exemplo, a cada vídeo a gente vai dar uma pontuação para esse usuário, tá? Então aqui a gente precisa também dos pontos, e aqui eu vou voltar, venho aqui e vamos lá. Eu preciso fazer as mesmas coisas, façam dos pontos também, pausem o vídeo e façam você mesmo, baseado no que eu acabei de colocar lá. Beleza? Ok? Para vocês treinarem esse conhecimento. Vamos lá então. Public, aí eu passo um int to get points. Aqui saio return points. Beleza? Aqui eu vou ter um public, então vou ter um int. Não, int não, void. Vou ter um setting points. Vou passar aqui, vou ter um this.points e igual a parâmetro que a gente não passou, que vai receber um int points, points, esse points aqui e vou lá, perfeito. Beleza, gente, vou pausar aqui. Basicamente a gente já criou aqui a nossa primeira entidade, já tá pronta, a gente precisa criar as outras entidades também. Deixo como desafio vocês criarem a entidade aqui para o usuário. O usuário, a entidade do usuário, ele vai ter nome, e-mail, se eu não me engano. E é isso. Criem essa entidade, vê se faz sentido. Somente o nome ali, o ID, o e-mail também. Depois na hora que a gente for fazer os vídeos, vocês fazem o refactor, só para vocês condensarem esse conhecimento, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, abraço.